O presidente do PTB, Roberto Jefferson, anunciou a filiação do jornalista Oswaldo Eustáquio ao partido, em um vídeo em que faz duríssimas críticas a Alexandre de Moraes, que conduz os inquéritos no Supremo Tribunal Federal contra adversários políticos. Roberto Jefferson apontou que o jornalista foi preso sem sequer ser informado das razões e tornou-se, assim, um mártir da liberdade de expressão. Assista. As conquistas humanas têm o suor, têm o sangue e têm a lágrima daqueles que são os mártires de uma ideia, de um ideal e de uma tese. O Oswaldo Eustáquio, jornalista investigativo, é um mártir. Ele foi para o sacrifício, passou um calvário pelo crime que atribuem a ele de opinião. Ele tem uma opinião como jornalista, colocou para fora, ofende aí o Alexandre de Moraes, Alexandre o Pequeno, porque ele contou a história de Alexandre o Pequeno, desde a conspiração contra o mandato do presidente Bolsonaro, até os seus diplomas falsos de pós-graduação, de pós-doutorado, o seu livro falso que ele copiou de um constitucionalista espanhol e assinou como se sendo o autor daquele livro. Quer dizer, um papel absolutamente incompatível com um homem que tem que ter caráter, dignidade, moralidade a ostentar. E o pior, a dona Vivi, que é uma advogada medíocre, que ninguém ouviu falar, é a campeã de sucessos nos tribunais superiores de Brasília. Quem é a dona Vivi? Vocês estão me perguntando? Dona Vivi é uma advogada casada com o ministro Alexandre de Moraes. Ela é a longa-manos do ministro Alexandre de Moraes nos tribunais superiores de Brasília, Superior Eleitoral, STJ e Supremo Tribunal Federal. É um escândalo a gente dizer isso, a mulher de um ministro advogando nos tribunais superiores. Qual é a condição jurídica dela? Nenhuma. Os senhores já ouviram falar na jurista Dona Vivi? Dona Vivi de Moraes, vocês já ouviram falar? Escreveu algum livro, alguma tese? Ela é a mulher do maridão. Ela é a longa-manos dos interesses não republicanos do ministro Alexandre o Pequeno. E esse homem, quando o jornalista Oswaldo Eustáquio, que é o nosso mártir, e se sacrificou pela liberdade de informação, pela liberdade de pensar, pela liberdade de expressão, quando ele disse isso e provou numa matéria jornalística, o ministro prendeu por 10 dias e não disse a ele o motivo. Até hoje o Eustáquio não sabe as razões que o levaram à prisão nesse processo arbitrário contra a Constituição. Eu vou perguntar a você, o Eustáquio é deputado federal? É senador? Não. Ele tem foro privilegiado? Ele é processado do Supremo? Não. Qual é o foro que se processa o Eustáquio? De primeira instância, o juiz singular. Como é que levaram-no para o Supremo para processá-lo? É uma violência à lei, ao processo penal, ao processo constitucional. E até hoje o advogado do Eustáquio não sabe as razões dessa prisão arbitrária feita contra ele. Nosso mártir, nosso amigo. E eu trouxe ele para dentro do PTB. Trouxe para que ele se filiasse. Ele se filiou hoje. Ele é o nosso companheiro. E eu quero que você, meu irmão, que está livre hoje e foi vítima dessa brutalidade, possa dizer um pouquinho desse seu sofrimento. Você me entrevistou, agora eu entrevisto você. Obrigado, presidente. Você sabe que quando você falou em mártir, me fez lembrar de Estevão. Estevão, quando foi apedrejado, disse: Senhor, os perdoa porque não sabem o que fazem. E realmente eles não sabem o que fazem. Porque quando eles violaram o meu sigilo da fonte como jornalista, eles violaram o sigilo da fonte de todos os jornalistas do Brasil. Quando eles me violaram liberdade de expressão e de imprensa, eles
violaram a liberdade de expressão de 205 milhões de brasileiros. E agora, depois de ter sido perseguido, preso, humilhado, nesse périplo que segui, pelo crime de ter entrevistado Roberto Jefferson. Esse foi meu crime, dar voz a um homem que eu disse a ele. Quando eu o convidei para a entrevista, o senhor vai lembrar, eu liguei para ele e falei assim: presidente, o senhor já mudou a história do Brasil uma vez, como ninguém outrora. O senhor está preparado para mudar novamente, mas de uma forma maior e para que haja paz sem fim? O que o senhor me respondeu? Estou preparado. O senhor tem armas, e as nossas armas não são aquelas que lhe tomaram de guerra, porque as nossas armas não são bélicas, mas são de valores. E é por isso que eu aceitei o convite do presidente para vir ao PTB, pelos valores da família, pelos valores da sociedade. E quando eu estou ao lado de Roberto Jefferson e vejo este partido, eu me sinto como uma reunião de leões. Os leões estão se encontrando. Os leões estão começando a caminhar junto. Dos mais experientes, que sabem a caça, aos mais jovens, que são como potros selvagens, mas que talvez precisem da experiência. Eu estou aqui para dizer o seguinte, como cristão, como conservador, que se existe cruz de Cristo, e eu creio que existe, a redenção e a resposta no Brasil se chama Roberto Jefferson. Se existe cruz de Cristo, esta é a redenção. E a minha geração e a sua geração, ou seja, a nossa geração, vai mudar a história deste país pelos séculos dos séculos. E digo para vocês, a minha prisão, tudo que me aconteceu, é nada pelo paz sem fim que teremos. Obrigado, presidente. Somos os alferes de Deus, os seus porta-estandartes, os seus tenentes. Somos o povo que ora. Somos os leões conservadores. Somos o rugido da vida. Somos o rugido da liberdade. Força e vitória. Que não nos falte a coragem e que Deus nos inspire para que juntos possamos construir um futuro melhor para o Brasil e para as gerações que nos sucedem. Os nossos pósteros viverão dias melhores do que os dias que vivemos atualmente. Força e vitória! Força e vitória! Força e vitória com as bênçãos de Deus. Mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância,
que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mim. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, não prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, tá certo? Vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, principalmente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição. E eles não é uma questão de um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem, certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as convidências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. E eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender a família, porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias, toda denúncia de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado democrático de direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portarias do Supremo Tribunal Federal.